dizer de forma gentil se você ainda ouve comediantes que decidiram usar suas plataformas e ampliá-las ao virar comentaristas políticos, mesmo sem evidências ou real entendimento da política. E eles estão apenas usando isso como isca de cliques e porque podem se safar dizendo: "Ah, eu só fiz uma piada". Então, você está fazendo um péssimo trabalho ao tentar aprender sobre o que está acontecendo no mundo. É assim que eu digo de forma gentil. Como eu digo de forma não gentil, pare de ouvir Dave Smith. Ele é um idiota, não faz ideia do que está falando. E ele está no podcast do Joe Rogan, neste momento, literalmente mentindo descaradamente. Ou, no melhor dos casos, distorcendo ativamente os fatos reais do que está acontecendo. E alguém ainda ousa falar em apoio a uma entidade de regime terrorista só para continuar alimentando esse discurso anti-Israel e tentar provar quem é o verdadeiro inimigo. E isso é meio exaustivo. Gente, vamos assistir a esse trecho do Dave Smith para refletir sobre o fato de que esse cara iria ao podcast do Joe Rogan e teria a audácia de achar que poderia se safar sem fazer uma pesquisa de verdade. Isso é constrangedor. Não é assim? As pessoas podem checar os fatos na internet. Surpresa, é algo que acontece. Vamos assistir. Por que ainda escutam ele? Não sei. Bem-vindos ao Pushback. Vamos lá. Foi isso que Donald Trump disse quando iniciou essa guerra. Ele disse: "Isso é uma mudança de regime, e eu estou convocando o grande povo do Irã para se levantar." E eles se levantaram, pelo menos centenas de milhares saíram às ruas em Teherã em defesa do regime, gritando morte à América. Isso não é exatamente o que aconteceu. Na verdade, nós não sabemos os números exatos, porque, como você deve se lembrar, houve um intenso apagão da mídia. Mas o que sabemos é que eles precisaram usar imagens falsas. Bem, não imagens falsas, mas imagens de 2020 e 2022 para provar o quão grandes esses protestos foram. Mas os protestos nem eram esses protestos, porque não havia pessoas suficientes saindo em apoio a Khamenei. É mentira, não foi o que realmente aconteceu. As centenas de milhares que se levantaram eram contra a República Islâmica, como sabemos, porque foram mortas. Porque acontece que, quando você mata 165 meninas, isso não faz um país dizer, nós te amamos, obrigado, certo? Mas antes disso... Aliás, esqueça as 165 meninas. Você sabe quantas pessoas o regime islâmico matou ao longo dos anos? Pesquise, é um número revoltante. Eles torturaram, desmembraram, fizeram literalmente as piores coisas que você pode imaginar. Para ser sincera, 165 meninas é um número, ao qual eles já se acostumaram. Porém, se vamos falar sobre o incidente das 165 meninas, ainda não está claro quem foram os responsáveis por disparar aquilo. E se foi a América, foi um erro, e todo mundo sabe disso. Mas é mais provável que tenha sido a República Islâmica, que errou e atirou acidentalmente no próprio povo. Por quê? Porque não se importam com o próprio povo. Para eles, as pessoas, a vida, sempre são algo descartável. São algo a ser usado para avançar uma missão, algo que Dave Smith não entende. O bombardeio, havia pessoas nas ruas protestando e pessoas foram mortas por causa disso. Muitos, essa é outra coisa sobre esse regime. Eles reprimem e fazem isso com figuras públicas. Eles mataram um lutador muito famoso do Irã. Alegaram que ele matou alguns policiais, segundo o regime iraniano, e foi enforcado. Por enquanto, eu não... O lutador, sim. Donald Trump, quando iniciou essa guerra, houve muita coisa. Você vê como? Ele disse. Mas eu não sei. Claro que você não sabe. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Apenas alegações falsas que foram feitas. Mas ele disse especificamente que mataram 32 mil manifestantes. Não foi apresentada uma única prova. Nenhuma prova. Exceto pelas pessoas que foram corajosas o suficiente e conseguiram acessar a internet para nos contar que dezenas de milhares de pessoas foram mortas. Como pode dizer que não havia provas se a própria República Islâmica admitiu matar pessoas? Não confiamos nos números deles. Sabe por quê? Nunca se deve confiar em entidades terroristas, assim como não confiamos no Hamas como fonte. Eles mentem sobre números e outras coisas, pois, segundo a religião deles, isso é permitido. Taquia, já ouviu falar? Eles podem falar o que quiserem, desde que mantenham a dignidade do Islã.
Isso é conhecido. Se ele não sabe o que é taquiá, é meio constrangedor para ele. Já que ele passa tanto tempo apoiando essas pessoas, deveria ao menos conhecer os truques que usam para promover sua imagem. A República Islâmica admitiu ter matado milhares e milhares de pessoas. Agora, foram exatamente 32. Mais provável que tenha sido algo como 40.050 ou 60.000. Mas adivinha, a gente ainda não sabe por causa do apagão total da mídia no Irã. Não dá para comprovar essa afirmação. A última coisa que eu tinha visto era o que estavam dizendo sobre o governo do Irã. Antes do Ayatollah ser morto, eles diziam que algo em torno de 3.000 pessoas tinham morrido. O número de mortos nos protestos no Irã pode ultrapassar 30.000, e isso é da revista Time. Eu já vi esse filme se repetir muitas vezes. Você tem que ter muito cuidado com essas acusações que são feitas na preparação para uma guerra. Eles basicamente estão dizendo, temos uma fonte que nos contou isso. Não entendo. Por que as pessoas continuam confiando nos números divulgados por entidades terroristas? Se a Coreia do Norte dissesse que matou só 10 pessoas, você acreditaria? Alguém em sã consciência acreditaria nisso? Claro que não. Então por que confiar na liderança do regime islâmico? Ok, ponto à parte. Mas tem outra coisa que eu simplesmente não entendo. Para quem o Dave Smith está fazendo isso? Ele não está ouvindo os milhares, as dezenas de milhares de iranianos que estão nas ruas tentando explicar o quão terrível é o regime terrorista? Ele não consegue ouvir isso? Ele não consegue ver? Ele é alérgico a isso? Para quem ele trabalha? Quem ele está defendendo aqui? O regime islâmico? O regime terrorista? É assim que quer ser lembrado? Eu não consigo entender isso. Só para provar que Israel é o verdadeiro problema aqui. Olha você aí insistindo, não podemos confiar nos números. Por que você não escuta as pessoas que estão gritando nas ruas, te dizendo qual é o verdadeiro problema? Porque elas cresceram lá, têm familiares lá, elas sabem. Por que você acha que sabe mais? Não consegui verificar esses números de forma independente. Escuta, a afirmação que está sendo feita aqui, certo, é que, olha, nesse lugar, eles disseram, em 2 dias, 30.000 pessoas foram mortas. Se for verdade, está entre os maiores massacres da história. E você? Eu vi um monte de sionistas online quando isso começou a sair lá em janeiro. Eles diziam, meu Deus, eles já mataram metade do número de pessoas que morreram em Gaza em apenas alguns dias. E você fica tipo, certo, essa é uma afirmação e tanto, mas saíram fotos. Tudo que digo é que, com esses números, você esperaria alguma evidência para mostrar. E quanto a um apagão da mídia em um país de 90 milhões de pessoas e um regime terrorista atirando em qualquer um que ouse se manifestar? Que tal isso, que tal isso, que tal isso? Aliás, você tem os Estados Unidos e Israel entrando no Irã, fazendo tudo ao seu alcance. Mesmo assim, as pessoas ainda têm medo de se rebelar contra o regime islâmico. Sabe por quê? Isso porque, da última vez, há apenas algumas semanas, quando tentaram, olha só, o que aconteceu? Esse indicador basta para você ou já perdeu seu senso de humanidade? Há uma foto deles apontando para umas 2 dúzias de sacos mortuários e dizendo, viu? Olha isso. Fico muito cético com essas alegações feitas antes de iniciarmos uma guerra. Houve delegacias de polícia que foram incendiadas, houve mesquitas que foram atacadas. Posso dizer uma coisa sobre isso? Me incomoda muito, de verdade, que você consiga ser tão indiferente. É só uma foto de alguns sacos de corpos. Tem um pouco de... Onde está sua compaixão? Por que sinto falta dela aqui? Para onde foi? E tudo ocorreu de forma tão conveniente, pouco antes de uma guerra começar. Nós iniciamos uma guerra. Houve delegacias que foram incendiadas, houve mesquitas que foram atacadas, não foram apenas protestos pacíficos. Claro, não eram protestos pacíficos. Você não pode se revoltar contra um regime terrorista apenas sorrindo. Não é assim que funciona, sua idiota. Simplesmente não é assim que funciona. E sim, você sabe por que eles estavam incendiando mesquitas? Fato simples. Porque eles perceberam que os islamistas são problemáticos e foram obrigados a viver sob a lei islamista. E estão tentando lutar contra os símbolos que representam essas leis islamistas. Como a polícia, pessoas que saíram e os executaram, talvez seja por isso que eles estão se revoltando contra eles. Quem diria? No passado, nossas agências de inteligência se envolveram em práticas nefastas onde recrutamos certas pessoas para ir lá incendiar coisas, explodir coisas e criar esses eventos.
primeira página do... Uma vez, ouvi alguém dizer que se você acredita em toda teoria da conspiração que aparece, então você faz parte do problema. Algumas teorias da conspiração têm elementos de verdade, mas nem toda teoria da conspiração. E quando você tem um podcast, como o de Joe Rogan, tem um cabelo no meu rosto, que apenas permanece ali, sempre levantando várias conspirações sobre o que poderia ser, sem realmente buscar os fatos. Você tem um problema nas mãos porque as pessoas estão ouvindo isso e ficam tipo, uau, isso é tão verdade, uau, teorias da conspiração. Talvez a CIA tenha feito um iraniano derrubar uma mesquita para que o Trump pudesse. Você perdeu a cabeça, talvez? Os iranianos vivem sob um regime terrorista há 47 anos, estão cansados disso e agradecem o que Trump faz. E você nem precisa inventar isso. Nem é uma teoria, é só olhar o que eles estão dizendo de qualquer forma. Isso nos leva de volta ao ponto. Pare de ouvir comediantes. Ele está disposto a participar do podcast do Joe Rogan com informações falsas, sem nenhum fato baseado no que realmente está acontecendo, para promover uma agenda sobre a qual não temos clareza do que é. Definitivamente, não é para ajudar e apoiar os iranianos, e parece muito com o apoio ao regime islâmico. Se quer minha opinião, o Joe Rogan está sendo um idiota ali. Tipo, sim, não, questiona. Pelo menos questionem. Ótimas perguntas. Mas não, só deixem as teorias da conspiração rolarem, porque isso é mais interessante. Porque na arte das teorias da conspiração é muito difícil apresentar evidências, e as pessoas simplesmente não vão ouvir os fatos reais que estão postos. E é por isso, meus amigos, que não ouvimos comediantes sobre assuntos políticos. Podemos usar a comédia para transmitir pontos políticos importantes. Na verdade, eu acho que a comédia é uma das melhores maneiras de convencer as pessoas sobre questões políticas. Mas comediantes que se colocam como comentaristas políticos, especialmente quando continuam crescendo em sua audiência e números. A partir dessas coisas, é aí que as coisas começam a ficar problemáticas de novo. Sou totalmente a favor de usar a comédia, se você for uma comentarista política inteligente e usá-la para promover ideias em que acredita. Mas e se você, uma comediante comum, de repente tenta mostrar ao mundo o quanto é inteligente, mesmo não sendo? Se você não sustenta suas informações com fatos, aí tem um problema com você. Obrigada pela atenção ao assunto.